Liberada a entrada de brasileiros viajando para o Chile durante a pandemia, viagem a turismo, e no vídeo de hoje eu vou te falar de todas as regras que você precisa saber para fazer sua viagem para o Chile, todos os documentos que você precisa providenciar. Notícia atualizadíssima, caiu aquela regra da quarentena, o que é muito bom, então eu vou te falar aí tudo o que você precisa saber. Te prometo ser o vídeo mais completo sobre esse assunto aqui no canal no YouTube. Meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruno. Aqui eu te falo de forma clara e objetiva tudo sobre planejamento de viagem, além de várias dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Vem comigo entender todas as informações aí e regras para viajar para o Chile durante a pandemia. É importante esclarecer que as regras que eu vou falar aqui nesse vídeo estão em vigor a partir do dia 1º de novembro de 2021. E aí já inclui aquela regra que cai o período de quarentena. Já estava liberada a entrada de brasileiros no Chile, porém, ao chegar lá, por motivos de turismo, a gente tinha que fazer uma quarentena. Eram 5 ou 7 dias, não me lembro bem, o que deixa totalmente inviável uma viagem a turismo, né? Normalmente a gente sai aqui do Brasil, é um país que está aqui pertinho, a gente fica lá uma semana, 5 dias, que era justamente o período da quarentena, então não fazia muito sentido viajar para lá a turismo. Com essa nova regra, a partir do dia 1º de novembro, fica isenta já a quarentena, não precisa fazer mais, então você já pode chegar e fazer a sua viagem, conhecer o país, os lugares maravilhosos que tem lá. Porém, tem algumas outras regras que a gente tem que cumprir ainda. Parece um pouquinho complicado, mas eu vou deixar bem mais claro aqui para você nesse vídeo. Vai ficar bem esclarecido tudo o que você tem que fazer e não é nenhum bicho de 7 cabeças, porém, são regras aí que a gente tem que cumprir durante esse período da pandemia. Então vamos aqui para a tela, ver quais são essas regras. Lembrando que essas informações podem mudar. Eu sempre atualizo quando tem uma novidade, alguma coisa na descrição do vídeo, eu coloco a atualização lá, ou nos comentários, o pessoal também vai comentando, vai atualizando, então vai tornando o vídeo mais esclarecedor e mais informativo. E também deixo na descrição o site oficial do Ministério lá de Saúde do Chile, em que você pode consultar também sempre essas informações o mais atualizadas possível. Vamos aqui para a tela então entender todos esses processos. Então, como eu disse, as regras entram em vigor a partir do dia 1º de novembro de 2021 e a primeira regra que caiu foi a quarentena, né? O fim da quarentena agora, podemos viajar direto para o Chile sem a necessidade aí do isolamento. No entanto, precisamos cumprir outras regras, que são o certificado de vacinação completa. Ele pode ser de todas as vacinas aceitas pela OMS, então aqui aceita a Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, todas as vacinas do Brasil são aceitas lá no Chile. Esse certificado é emitido pelo Conect SUS, você pode fazer a emissão pelo aplicativo ou pelo site. No entanto, você precisa fazer uma validação prévia lá no site do Chile. Essa validação, eu deixei o link aqui na descrição de como você vai fazer e daqui a pouco eu vou te falar aí o passo a passo exato como você faz essa validação. Além disso, você vai precisar de um teste PCR negativo no pré-embarque. Ele tem que ser feito 72 horas antes do seu embarque. Você precisa preencher a declaração do viajante. Esse formulário que o Chile exige chama C19, ele deve ser preenchido 48 horas antes do seu embarque e o link desse formulário também está na descrição e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele também. Além disso, você fica sujeito, ao chegar no Chile, a realizar um novo teste. Esse teste pode ser feito no aeroporto, eles estão fazendo por amostra, e esse teste também ele é bancado pelo governo chileno, você não tem que se preocupar em ter que fazer esse teste. Ele vai ser solicitado para alguns passageiros por amostra. Além disso, o Chile exige um seguro de saúde, né? Viajar com seguro de saúde é algo que eu sempre recomendo, né? E aí é uma obrigatoriedade do Chile. A cobertura mínima desse seguro tem que ser de $30.000. Eu deixei aqui na descrição também como você faz a contratação desse seguro no lugar mais barato que existe, né, com todas as coberturas que você precisa. Tem vídeo aqui no canal também falando aí sobre de como emitir o seu seguro, é bem tranquilo. Além disso, quando você retorna ao Brasil, você precisa de um teste negativo 72 horas antes do embarque, se for o PCR, ou 24 horas no caso do antígeno. Essa regra já é uma regra do Brasil, né, para todos os passageiros que ingressam aqui no Brasil. Além disso, o Brasil exige o formulário da Anvisa, né, que é equivalente a esse formulário do Chile, porém é um formulário aqui do Brasil, é só preencher lá no site da Anvisa um dia antes do seu embarque de retorno. Portanto, essas são as regras gerais para você que vai viajar para o Chile. Falei aí do seguro de saúde, né? Ele é muito importante, gente. Aqui na descrição eu coloquei
o site, né, para você fazer a cotação do seu seguro. Gente, fica muito baratinho. Tem seguro aí que você vai gastar R$ 100 mais ou menos, ou até menos, para você fazer a sua viagem para o Chile, já que pode ser exigida lá na imigração. Lembrando que para viajar para o Chile, né, um país do Mercosul, você pode viajar tanto com seu passaporte ou documento de identidade, desde que ele esteja se demitido há pelo menos, no máximo 10 anos, né? Não pode ser mais que 10 anos. São os documentos exigidos para ingresso lá no Chile, além dos que eu já te falei aí, que estão relacionados ao controle sanitário durante a pandemia. Aí, com relação à validação do seu certificado, né? Você fez a emissão do seu certificado de vacinação no Conect SUS, tem vídeo aqui no vídeo, vou deixar o card aqui para você saber como fazer o passo a passo da emissão do seu certificado, tem como fazer a tradução para inglês ou para espanhol. Fez a emissão, basta eu pegar ele e viajar para o Chile? Não. Você tem que fazer uma validação, né, no site do Chile. Eu vou mostrar esse passo a passo agora aqui para vocês. Uma vez validado esse seu documento, você vai preencher o formulário C19 do Chile e lá você tem que colocar essa validação lá que você vai receber do site chileno. Com o seu certificado, como se fosse um certificado do Chile você vai receber. É o passaporte que eles usam lá de controle sanitário. Aí você vai anexar no seu C19, que vai ser o documento final que você tem que preencher aí 48 horas antes do embarque. Vamos então para a tela ver como que é o passo a passo para validar o seu certificado de vacinação do Brasil lá no Chile. Eu estou aqui então no site de Me Vacuno, que é o site aí para validação do seu certificado de vacinação do Brasil lá no Chile, né, para o seu passe de mobilidade. A primeira página vai ter essa informação aqui para inclusão via chave única, que eu acho que é só para quem é chileno. Eu vou tentar através aqui do correio eletrônico. Como eu não tenho conta ainda, eu vou clicar em criar nova conta e digitar minhas informações aqui. Quando você cria sua conta, você vai receber um e-mail aqui com a confirmação, você tem que validar o seu correio, tá? Então clica aqui em validar para continuar o processo lá no site. Aí eu fiz a validação, apareceu que a validação foi feita com êxito, né? Agora eu posso entrar novamente aí com meus dados. Aí nessa página já vai ter a informação aí, chilenos e estrangeiros residentes, estrangeiros e menores de idade. Nosso caso aqui vai ser os estrangeiros, né? Com passaporte. Aí vai ter as opções estrangeiros turistas, né? Não residentes no Chile, vacinados no exterior. E estrangeiros não residentes vacinados no Chile. Todo mundo aí, a maioria das pessoas vão se enquadrar nessa pessoa, né? Somos turistas não residentes e vacinados aqui no Brasil, né? Ou seja, no exterior. Aí ele pergunta, é estrangeiro não residente no Chile? Declare sua identificação completando o seguinte formulário, declaração de identidade. Então vamos clicar aqui e aí ele vai pedir, ó, passaporte internacional, nome, o primeiro sobrenome, o segundo sobrenome, o sexo e aí a data de nascimento. Feito meu primeiro cadastro, vai ter aqui essas opções, né? E ele fala, para ingressar ao Chile, você deve validar suas vacinas de Covid-19 no seguinte formulário, validar vacinas Covid-19. Então é nesse que eu vou clicar. E aí ele avisa que eu só posso fazer essa validação se eu pretendo chegar no Chile nos próximos 45 dias. Ou seja, se você está fazendo isso com tanta antecedência, maior que 45, não é o momento ainda de fazer. O formulário. Ele vai pedir a identidade, né, o tipo de documento, que é o passaporte ou a identidade, nome, sobrenome, data de nascimento e o sexo, igual a gente fez no anterior. Preenchidos os dados lá do formulário, vai pedir aí o país da vacinação, aí você procura aqui no campo, né, Brasil, o tipo de vacina que você tomou e aí você vai preencher de acordo com o seu certificado de vacinação. E aí as informações você vai pegar no seu certificado de vacinação, né? Lá no aplicativo do Conect SUS, já tem vídeo aqui no canal explicando como fazer esse processo, cadastro, emissão do certificado, tradução para inglês, para espanhol. E aí lá você vai ter exatamente a vacina que você tomou. A minha, por exemplo, foi a Pfizer-BioNTech Comirnaty, então é essa daqui que eu vou selecionar. E aí depois eu vou colocar, né, o número do lote, a data, o estabelecimento, enfim, todas essas informações e depois para a segunda dose também. Caso você tenha tomado dose de reforço, ainda vai ter um terceiro campo para você preencher. Aí, gente, você vai preencher exatamente como está no seu certificado de vacinação, com o local que você fez lá, o posto de saúde que você vacinou, a data, o lote certinho. E aí vai abrir, se você tomou dose de reforço, no meu caso não, e aí você tem que subir esses documentos aqui, fazer o upload do seu passaporte,
do documento, né, mesmo, da carteira de vacinação, do seu certificado do Conect SUS e algum complemento, se for o caso. Aqui não é necessário, não é um campo obrigatório. Por fim, eu enviei os documentos e aí você recebe essa mensagem aí de confirmação, informando, né, que tem um alto volume de consultas recebidas e que o tempo de resposta tem aumentado, né? Eu vi em outros lugares falando que o tempo médio é até 30 dias, então programe para fazer isso bem antes daí da sua viagem, para não correr o risco de não ter a sua confirmação, a sua validação. Uma vez recebida essa confirmação, você tem que preencher o seu formulário de saúde, o C19, né, que é o passaporte de vacinação, passaporte de saúde, que é esse site que eu também deixei na descrição. Lá vão ter todas as regras, você tem que se atentar ao quê? Para estrangeiros não residentes no Chile. Quais são as etapas que você tem que cumprir? Você deve preencher o formulário, né, que vai estar logo abaixo, que é necessário ter recebido a validação da sua vacina pelo Ministério de Saúde do Chile, que foi esse processo que a gente acabou de fazer. Lá no formulário você deverá inserir o documento de viagem que foi informado no site mevacuno.gov.chile, que foi o que a gente fez agora, no momento da sua vacinação. Então esse você vai receber, né, esse documento de viagem, né, depois que eles fizerem a avaliação. E aí você só vai fazer essa etapa 48 horas antes do seu embarque. Aí você entra nesse site, lê as regras, aceita e continua. E aí você vai fazer a declaração juramentada para viajantes internacionais, que é esse daqui. E aí você vai preencher todos os campos, né, que eu não vou entrar nesse processo porque eu ainda não recebi a minha confirmação. Eu só vou fazer esse processo, como eu disse, 48 horas antes do embarque. Basicamente, eles vão te perguntar aí informações pessoais, né? O passaporte, seu endereço, informações de contato, seu e-mail, o endereço. Isso daqui, tá, gente, de isolamento não vai ser mais necessário a partir do dia 1º de novembro, né? Os dados de controle de fronteira, o país de origem, o meio de transporte que você está utilizando, os antecedentes, né, de viagem, os países que você visitou antes de entrar no Chile, seu histórico de saúde, né, é uma declaração aí de que você não teve os sintomas, enfim. E aí você seleciona, né, declaração juramentada, né, informando que você jura, né, que aquelas informações são verídicas e sob pena, né, de estar colocando alguma informação falsa aí, as penalidades. E aí você vai enviar. Uma vez enviado, você vai receber uma confirmação por e-mail com o QR Code, né? Esse QR Code vai ser solicitado no momento do seu check-in com a companhia aérea, na hora que você vai embarcar lá para o Chile, né? Lá no aeroporto, quando você está saindo do Brasil, e esse QR Code também pode ser solicitado quando você ingressar lá no Chile no momento que você chegar no aeroporto. Então esse é o processo de validação do seu certificado de vacinação no Chile e aí o preenchimento do formulário de saúde do viajante, o C19, que também é obrigatório. Fique muito atento aos prazos, né? Como a validação ela pode demorar aí até uns 30 dias, faça com essa antecedência para você garantir que no dia aí do seu embarque você vai estar com esse documento validado e poder preencher o seu C19. Certificado validado, formulário C19 preenchido, teste de Covid negativo para embarque feito. É hora de fazer o seu check-in com todos os seus documentos, além do seu passaporte ou documento de identidade e, claro, o seguro de saúde aí com a cobertura de $30 mil que eu já falei. Todos os links para todos esses documentos, seguro, formulários, tudo na descrição do vídeo. Finalmente aí você cumpriu todas as etapas e regras para viajar para o Chile, é hora de embarcar. Lembre-se que aqui no canal eu também falo de roteiros de viagem, tem roteiro completo aí para você fazer em Santiago, no Chile, no Atacama, vídeos aí completinhos, dá uma olhada aí na playlist do Chile. Tem outros vídeos sobre como viajar na pandemia, dá uma olhada no canal que tem bastante conteúdo relevante. E se todas essas informações foram úteis para você, deixa seu like, demorei bastante tempo para reunir todas essas informações, fazer todo esse passo a passo, então é a retribuição que eu peço, né, para você me ajudar aí para que esse vídeo seja bastante relevante e mais pessoas possam se beneficiar. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, como eu disse, tem muito conteúdo de roteiros, não só no Chile, no mundo todo, além de dicas de planejamento de viagem. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.